Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Nós estamos aqui hoje com o nosso PG para casais, ainda nesse processo de quarentena, mas crendo que logo estaremos juntos, amém? E nessa noite eu queria ler dois textos. Na realidade eu queria voltar em um tema que nós já falamos um tempo atrás e que acho que seja pertinente para esses dias, uma vez que nós estamos vendo que por conta da quarentena, algumas pesquisas estão mostrando que o índice de divórcio está aumentando. E é preocupante tudo isso, porque seria um momento da gente ver os casais cada vez mais juntos, mais unidos, mas o que estamos vendo é que, por estarem juntos, em uma realidade que não era tão comum, muitos deles estão em guerra e muitas casas estão pegando fogo por conta dessa realidade. Então eu queria compartilhar com vocês dois textos aqui e a gente pensar acerca do papel do casal em tempo de crise. Crise como essa, a qual nós estamos vivenciando. E eu queria pensar com vocês sobre isso. O primeiro texto está aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31, que diz para nós o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. De todos os animais da terra e todas as aves dos céus e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Interessante esse texto aqui de Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31, porque mostra para nós que Deus fez o homem e a mulher, e mostra para nós aqui uma igualdade na criação do homem, macho e fêmea. O que nós podemos ver nesse texto é que Deus cria o homem e cria a mulher, ambos, e dá ao homem autoridade sobre toda a terra, sobre todos os animais domésticos, todos os animais selváticos, e mostrando para nós a igualdade nessa criação de Deus do homem, criando o homem e criando a mulher. E outro texto que eu queria pensar com vocês se encontra lá em Efésios capítulo 5. É um texto bastante conhecido de todos nós e mostra para nós o que a Bíblia nos diz em relação ao homem e à mulher. Na realidade, aos papéis do homem e da mulher na vida 2. E o texto aqui de Efésios capítulo 5, versículo 22, vai dizer para nós: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um per si também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. É interessante o texto de Efésios, porque o apóstolo Paulo vai falar acerca, do papel do homem e do papel da mulher, na perspectiva da palavra de Deus. Como eu havia dito para vocês, nós estamos vendo muitos casais em guerra em seus próprios lares, porque por conta da correria da vida e por conta dos objetivos, dos sonhos, dos projetos, muitos casais se viam muito pouco, às vezes poucas horas durante o dia, às vezes pouco diálogo, por conta de toda a correria, por conta de buscar o sustento para o lar, por conta de alcançar seus objetivos econômicos, seus sonhos, e de repente, por conta dessa quarentena, se acham trancafiados em casa, confinados, talvez não o tempo todo, mas muito mais do que antes, e isso tem gerado muito conflito na relação a dois. Até porque, mediante toda essa situação, preocupações surgem, situações de ansiedade por conta do amanhã, que é incerto, por conta da possibilidade da perda de um emprego, por conta do salário que pode ser reduzido, por conta da possibilidade até mesmo do desemprego. Tudo isso gera conflitos no coração, tanto da esposa como também do esposo. E aquilo que eu havia dito para vocês do índice de divórcio está crescendo nesse tempo de crise por conta do coronavírus é muito presente, porque as pessoas não estão sabendo lidar um com o outro, porque por conta da correria o distanciamento foi a cada instante, a cada momento aumentando, e agora as pessoas estão sendo, vamos assim dizer, obrigadas a estarem mais juntas uma com a outra, e por conta de ter perdido essa essência, a essência do papel do homem e da mulher no lar, no casamento, muitos desses casais estão passando por crise. E isso é preocupante, porque é tempo de estarmos mais juntos do que nunca. É tempo de estarmos mais diante do Senhor do que nunca. E um com o outro, em comunhão, em unidade, em amor. E esses dois textos mostram para nós, o texto lá de Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 31, mostra que Deus criou um homem e uma mulher em pé de igualdade. E o texto aqui de Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante, vai mostrar para nós os papéis que o homem deve assumir e a mulher também deve assumir na relação a dois. E nós precisamos entender isso. Eu queria primeiro mostrar o que a Bíblia diz acerca da vida a dois. E a gente precisa entender isso. O casamento foi criado para refletir o amor de Deus. O casamento foi criado pelo próprio Deus. O casamento é um projeto de Deus. Foi institucionalizado pelo Senhor Deus. Foi o Senhor que celebrou o primeiro casamento, o casamento de Adão e Eva. A Bíblia começa um casamento e termina com um casamento. Então o casamento é projeto de Deus, é coisa de Deus. Embora o homem seja criado primeiro, a mulher não lhe é diferente, visto ser ossos de seus ossos.
e carne da sua carne, conforme nós podemos ver no texto lá do capítulo 2, versículo 23 de Gênesis. Quando Adão vai dizer isso, quando ele vê que não havia em nenhuma criação de Deus alguém que fosse compatível a ele. E quando ele vê a mulher criada pelo Senhor, ele fica encantado, porque ele percebe, poxa, é da mesma essência de mim mesmo. E há uma igualdade no ser, no entanto, há uma diferenciação no fazer, ou seja, na funcionalidade, no papel. Há uma igualdade no ser, mas em relação à função, ao papel, há uma diferença. E é isso que nós precisamos pensar. É isso que o texto lá de Efésios vai mostrar para nós. Que há uma igualdade, no entanto, há uma diferenciação na questão funcional de um para com o outro e dos dois para com o Senhor. E se cumprirmos nossos papéis no lar, preenchemos o que falta no cônjuge. Quando auxiliamos e completamos um ao outro, refletimos a imagem de Deus e assim o louvamos. O marido foi criado para governar a terra e a esposa em seguida foi criada para lhe ser auxiliadora idônea. Então, quando Deus cria a mulher para o homem, ele cria uma auxiliadora, alguém que estaria no mesmo nível, alguém que seria compatível a todas as necessidades do homem, como também para ajudá-lo a cumprir o seu papel. Então Deus faz o homem e a mulher, em certo sentido, iguais, mas em termos de funcionalidade, cada um tem o seu papel. Cada um deles tem o seu papel. O marido é o cabeça da esposa, como diz o texto lá de Efésios. Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. E isso em sentido sacerdotal. A esposa é, segundo os propósitos divinos, uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira, e não uma escrava. Cristo trouxe dignidade para a mulher. Se a gente for observar a história, o contexto histórico, judaico, a gente vai ver que as mulheres eram muito menosprezadas. E Jesus traz dignidade à mulher. Tanto é que o divórcio acontecia naqueles dias de modo muito comum. Se a mulher deixasse queimar o arroz na panela, o marido poderia pedir divórcio, a carta de repúdio, porque ela havia queimado o arroz. Mas Jesus trouxe dignidade para a mulher. Jesus veio para mostrar que a mulher, aos olhos de Deus, tem dignidade. Então a mulher não pode ser vista pelo esposo, pelo marido, como uma escrava do lar, como aquela que lava a sua roupa, aquela que faz a sua comida, e somente isso. E é interessante a gente observar essa questão dos conflitos nos lares nesses dias, porque a demanda aumenta no lar, na casa. O funcionamento do lar envolve outras implicações e a intensidade de trabalho na casa, em tempos de quarentena, com crianças em casa, tudo muda. E muda para uma complexidade maior. E nesse sentido, irmãos, nós precisamos pensar que nós, homens, podemos ajudar as nossas esposas naquilo que é necessário no lar. Não de somente sermos os supridores do lar, mas podemos ajudar em algumas tarefas do lar. E talvez isso seja uma das questões que traz conflito na relação a dois, desse tempo de quarentena. Porque às vezes o maridão, bonitão, quer ficar no sofá o dia todo, descansando, e a esposa está trabalhando, está se esforçando, só que é cansativo o processo. Então nós, como homens, como maridos, nós precisamos também assumir esse papel de sermos cooperadores nessas
tarefas comuns do lar. Isso não desmerece nenhum homem, não fragmenta a masculinidade de nenhum homem, de modo nenhum. Ao contrário, traz dignidade também. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. São sexos opostos que se completam, unificam-se e realizam mutuamente a vida a dois. Esta é o meu outro eu, porque é parte de mim. E é o milagre da harmonia dos diferentes que se ajustam e se completam. É um milagre. E casamento, de fato, é um milagre. Pessoas que foram criadas em contextos diferentes, educação diferentes, e de repente se unem, se tornam uma só carne. E há várias incompatibilidades em tudo isso. E somente o amor, a graça de Deus na relação a dois que vai sustentar essas incompatibilidades. Porque há incompatibilidades. Mas o mais tremendo e poderoso de tudo isso, que por mais que haja diferenças, há uma harmonia gerada pelo amor, pelo companheirismo, pela dedicação de um para com o outro. E na relação a dois, a gente ajuda o nosso cônjuge nas suas limitações, suprimos as suas limitações com aquilo que nós podemos suprir. E vice-versa. E isso é a vida a dois. E é por isso que é necessário haver abnegação, é necessário haver renúncia no casamento. A vida a dois requer tudo isso de nós. E nós precisamos pensar sobre isso. E conforme o texto de Efésios aqui, diz que a mulher precisa ser submissa ao marido. Como a igreja é submissa a Cristo. Essa submissão não fragmenta a identidade da mulher. Não a coloca em uma situação de rebaixamento. Essa submissão não humilha a mulher em relação ao homem. Não é isso. Até porque os dois são uma só carne. E essa submissão é no sentido de adequação, de entender o melhor para os dois. Né? E essa submissão não deve ser ordenada pelo marido, imposta pelo marido, como acontece vez ou outra. Não é isso. Não é isso que a Bíblia coloca para nós. Ela precisa ser exercitada de maneira voluntária e carinhosa. De maneira voluntária e carinhosa pela mulher. Ao seu próprio marido, ela se limita à submissão. Porque diz o texto, ao próprio marido. Então, quando há essa visão correta acerca da submissão, que condiz com a palavra de Deus, não é um rebaixamento, mas o que acontece é uma mutualidade, uma concessão voluntária de amor, de afeição, de equilíbrio, que traz ponderação na relação a dois. Então a mulher precisa ser submissa ao marido, independente se ela tem uma posição econômica melhor do que o marido, se ganha mais do que o próprio marido. Independente se ela tem um grau de estudo melhor do que o próprio marido. Independente se ela tem mais habilidades ou dons do que o próprio marido. Ela precisa ser submissa. E há muito conflito nesse sentido, porque
muitas mulheres, muitas esposas estão ganhando até mais do que os próprios maridos. E vez ou outra a gente vê algumas inversões de papéis na relação a dois. Isso é perigoso. A Bíblia coloca bem claro aqui para nós que essa submissão é independente de qualquer situação social ou econômica. A mulher precisa ser submissa, ela precisa estar neste lugar de submissão, de adequação. Isso não é estar em uma posição de humilhante, não, nada disso. Ela não se desconfigura, não se fragmenta ao fazer isso. Não tira dela sua dignidade, não lesa o seu caráter de modo nenhum. Ao contrário, a submissão traz para a mulher dignidade, porque condiz com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Como a igreja é submissa a Jesus, também a esposa precisa ser submissa ao marido, que é o cabeça da relação, é o sacerdote do lar. Mas o texto aqui de Efésios vai falar para nós também que nós, homens, precisamos amar a nossa esposa. E esse amor, irmãos, é um padrão elevado, porque o padrão desse amor aqui é o amor de Cristo para com a sua igreja. Esse amor é um amor sacrificial. Sacrificial. Como Cristo amou sua igreja e se sacrificou por ela, assim nós devemos, maridos, nos sacrificar mediante esse amor para com as nossas esposas. Nós precisamos amá-las. E toda esposa é, em certo sentido, carente dessa afeição, desse sentimento tão honroso que é o amor. E esse amor também traz o sentido de como você ama a si próprio, você deve amar a sua esposa. E é uma verdade, porque uma vez que somos uma só carne, nós precisamos entender isso, que eu preciso amar como amo a mim mesmo, porque se eu amo a mim mesmo, uma vez que sou casado, eu estou amando a minha vida a dois. Estou dedicando não somente a mim, aos meus desejos, mas ao meu cônjuge. E é por isso que nós precisamos pensar nesse amor sacrificial de Jesus, porque é um amor verdadeiro, não é um amor falso. Alguém disse, William, eu esqueci o sobrenome dele, que existe o amor falso e o amor verdadeiro. O amor falso é aquele que é dedicado ao outro, mas apenas no sentido de tirar algum proveito, de ganhar alguma coisa, alguma barganha em relação ao outro. Eu só amo o outro porque o outro me corresponde. Só amo o outro porque o outro me dá algo em troca. Eu só consigo amar ela porque ela me satisfaz em algum sentido. Mas o amor verdadeiro é aquele que eu devoto o meu amor para o outro, para o cônjuge, sem desejar, sem querer barganha. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que Deus possa fazer proezas no seu relacionamento a dois. Nós estamos vivendo dias difíceis, muitos casais estão trancafiados em suas casas e é tempo de estarmos cada vez mais unidos, um com o outro. Amém? É tempo de amarmos mais, é tempo de termos mais diálogo, é tempo de resgatarmos aquilo que fomos perdendo no caminho, na jornada, é tempo de reavaliarmos o que é principal, o que é importante, o que de fato é singular na nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família, em nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, bendizemos a Ti pelo casamento, porque entendemos que o casamento é uma maquete dos céus, é uma maquete de tudo aquilo que o Senhor demonstrou mediante Jesus Cristo e a sua entrega e o seu amor pela sua igreja. Que possamos, ó Deus, trazer dignidade, Senhor, na vida a dois, uma vez que venhamos obedecer
a tua palavra, uma vez que venhamos cumprir os papéis que são dados a nós mediante a tua santa palavra. Deus amado, abençoa os lares, abençoa as famílias, eu lhe peço no nome do Senhor. Abençoa os casais, que eles estejam cada vez mais unidos, cada vez mais em harmonia. É o que eu lhe peço no nome do Senhor. Meus queridos, Deus possa abençoar sua casa, sua família. Nós estamos aí, com o nosso PG de casais, que Deus possa fazer proezas na sua vida a dois. Amém? Continue nos seguindo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua família, o seu lar, a sua vida a dois. Amém? É tempo de amarmos o nosso casamento. É tempo de investirmos cada vez mais na vida a dois. Deus possa abençoar a sua casa, sua família, e fiquem com Deus no nome do Senhor Jesus. Na próxima quinta-feira nós estaremos com o nosso PG de liderança. Domingo agora nós estaremos com a nossa escola bíblica dominical e à noite o nosso culto, todos eles transmitidos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e se inscreva lá no nosso canal do YouTube, nos ajude ali para que cresçamos e consigamos alcançar outras pessoas. Deus abençoe. Fique em paz, tá?